Eu vou tentar tirar todas as dúvidas agora com ele, Dr. Fábio Nascimento, que é advogado especialista nesse assunto. Erro médico, a gente vai falar agora. Não vou pedir para você me mandar pergunta no WhatsApp então, tá bom? Tudo bem, doutor? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Prazer te receber também. Um assunto tão delicado, né, doutor? Que mexe tanto com, não só com o físico, mas com o emocional das pessoas também, né? Sim, sem dúvida. A relação médico-paciente, hoje em dia, ela, quando não sai do agrado de nenhuma das partes, ela acaba trazendo muitos abalos físicos, psicológicos, morais, né? Especialmente quando a gente tem questões que se referem à parte estética, né? A parte de dificuldade de poder voltar a trabalhar, perda de membros, isso tudo traz muitas complicações, sim. Agora, doutor, o que é o erro médico? Quando é, assim, configurado e diagnosticado erro médico mesmo? Bom, tentando evitar palavras muito técnicas, né, mas erro médico é quando ocorre um dano não previsto, não desejado dentro de uma intervenção que o profissional da área de saúde, que o profissional médico, ele acaba tratando o paciente de uma maneira ineficaz e causa um resultado danoso. Esse resultado danoso ele pode advir de diversas maneiras. Pode ser uma demora no período de recuperação, pode ser uma diminuição da capacidade laborativa, a capacidade de trabalhar da pessoa, pode ser decorrente de uma medicação inadequada. Então, existem N situações, elas não existe nem como a gente prever a quantidade de situações, mas o fato é que se houve algum tipo de lesão, se o paciente se sentiu lesado por alguma ação médica em que o médico não atuou da maneira correta. Entendi. Não é só relacionado à cirurgia, é o que você falou, até um medicamento exatamente. Mal indicado é um erro médico. Toda a ação do médico errada mesmo. A ação, quando a gente fala em ação, a gente está englobando também omissões. Tanto um medicamento dado incorretamente ao paciente, como a falta de medicamento. Entendi. Numa situação em que ele precisaria de um medicamento. Isso também pode ser configurado como um erro médico. Entendi. Agora, é importante destacar que não é só porque o paciente se sentiu lesado que a gente vai estar falando em erro médico. Existem situações em que a pessoa se sente lesada, mas não é um erro médico. Quando que isso ocorre? Quando o médico atuou de maneira competente, seguindo todos os protocolos adequados para aquela situação em que a pessoa se encontrava. Entendi. Certo? Então, mesmo assim, podem ocorrer situações adversas, como no caso de uma hemorragia numa cirurgia, numa intervenção cirúrgica. Então, numa situação dessa, não tem como se prever uma hemorragia dessa. Isso daí pode dificultar, por exemplo, a recuperação de um paciente. Entendi. E uma pessoa que tinha se programado para ficar 4 semanas parada, pode ficar 6, 7, 8 semanas parada para conseguir se recuperar. Porque é uma caixinha de surpresa até para o médico. Quando abre ali para fazer uma cirurgia, ele está esperando qualquer coisa, né? Exatamente, porque o corpo é singular, o corpo das pessoas é único. As pessoas, elas são únicas em diversos aspectos, psicológicos, morais, estéticos, inclusive no plano da saúde, no plano biológico. Então, duas pessoas que têm o mesmo quadro clínico, medicadas por um mesmo médico, elas podem ter recuperações em prazos diferentes, elas podem ter reações adversas, uma ter, outra não ter. Isso tudo é influenciado por alimentação, uma vida saudável, idade, sexo. Então, tudo isso precisa ser levado em conta. Às vezes, o paciente se sente lesado, mas não houve, de fato, uma atuação ineficaz. Não é qualquer dano que a gente pode considerar como erro médico. Entendi. E sim aquele dano causado por uma atuação ineficaz ou uma falta de atuação quando haveria necessidade dessa atuação. Entendi. Agora, no caso de erro médico, os enfermeiros, o hospital, pode ser responsabilizado também? Genericamente, a gente considera o erro médico toda aquela atuação decorrente de uma assistência da saúde. Então, se você tem um médico que passa no prontuário, dando um exemplo, né, que é mais fácil de entender. O médico passa no prontuário, dentro do hospital, determinada medicação em determinado horário. Se a equipe de enfermagem não realiza essa medicação dentro do prazo ou dentro das quantidades que seriam as necessárias, está se configurando um erro médico. Houve uma falha na execução de um serviço da área de saúde. Então, a gente considera tudo isso como um erro médico. Uma falha de equipamento numa UTI pode ser um erro médico.
Agora, tudo isso também tem que ser caracterizado como foi caracterizado no caso do médico que a gente acabou de falar. Entendi. Então, o enfermeiro atuou de forma ineficaz, a máquina da UTI ela era para estar revisada e não foi feita uma revisão, e ela acabou falhando, levando alguém a óbito. Então, em todas essas situações que se referem a uma assistência na área de saúde, a gente fala genericamente como um erro médico. Daí a pessoa pode entrar com uma ação contra o hospital ou contra aquele determinado enfermeiro? Exatamente. Na verdade, quando a gente fala em ação de indenização por erro médico, do ponto de vista do Código de Defesa do Consumidor, é muito mais interessante que a pessoa, se ela se sentir lesada, ela entre contra o hospital ou contra a clínica, contra a pessoa jurídica onde o profissional trabalha. Porque, nesses casos, o paciente ele só precisa provar que existiu um dano e que ele foi decorrente de uma atuação. Então, tem que ter uma causa e uma consequência. Eu não preciso provar que houve culpa do médico ou que houve culpa do enfermeiro, porque, nesses casos, o hospital ele responde independentemente de culpa. Que interessante. Você conseguindo configurar que foi a atuação do médico, a atuação do enfermeiro, dependendo do caso, que causou esse dano, nessas situações você não precisa provar que houve uma atuação ineficaz do médico, porque você está entrando contra o hospital. Agora, se você quiser entrar contra o médico e não contra o hospital, aí você precisa provar a culpa do médico, a atuação ineficaz do médico. Então, esses são os procedimentos se a pessoa quer entrar contra um hospital ou com um médico, contra um médico, quer entrar com uma ação, é isso? No caso da pessoa desejar entrar com uma ação de indenização por erro médico, o primeiro passo é conversar com um advogado especialista no assunto, certo? E nessas situações, muito provavelmente o advogado vai pedir uma segunda opinião médica, às vezes até alguma espécie de laudo ou atestados que a pessoa tenha que foram utilizados para comprovar que esse paciente ficou tempo demais esperando recuperação, todo tipo de prova que possa demonstrar que existiu um dano em decorrência daquela atuação médica primária. Né? E o que pode pedir nessa ação, doutor Fábio? Danos morais, danos estéticos? O que a pessoa pede? Depende muito do caso concreto. Né? Via de regra, a indenização, quando se pede a indenização, a gente fala em danos morais, em danos estéticos, em danos materiais. Né? Os danos estéticos eles são muito comuns em situações de intervenções cirúrgicas ou medicamentos que podem causar algum tipo de reação adversa na pele, né? Casos de amputação, né? São situações em que a gente fala em dano estético, certo? Existem situações também de dano moral, que é aquela sensação de dor infligida no aspecto psicológico da pessoa, né? E os danos materiais, que são aqueles mais comuns, que é aqueles que a gente fala a respeito de lucros cessantes e danos emergentes, ou seja, por conta daquele erro médico, a pessoa deixou de receber ou ela gastou mais do que pretendia para poder se recuperar, certo? Existem outros casos em que as pessoas não desejam dinheiro, e sim só uma restauração do estado anterior. Então, uma cirurgia corretiva, certo? Entendi. É uma opção, ou então um tratamento opcional, aquele que foi aplicado a ela no primeiro momento, que a gente chama de obrigação, a gente no meio jurídico chama de obrigação de fazer, certo? Mas aí depende muito do caso concreto, qual foi o dano e qual é o desejo do paciente. Doutor, e aqueles pacientes que insistem muito, que querem fazer aquela cirurgia, o médico fala, não, essa cirurgia não vai ficar bacana, não é legal. Não, mas eu quero, bate o pé, o médico faz e o resultado não fica bom, não fica satisfatório. A pessoa pode entrar contra o médico, falando que foi erro médico, daí sendo que ela que insistiu? Aí a gente volta naquela conversa que a gente estava tendo a respeito da relação médico-paciente, né? É uma relação de confiança, sempre é uma relação de confiança nesses casos. Só que o paciente ele sempre se coloca em frente ao médico numa situação de fragilidade. Na grande maioria dos casos, a pessoa quando ela solicita uma cirurgia e o médico ele fica reticente em relação a isso, ele vai colocar os prós e os contras dessa cirurgia. Só que normalmente o paciente ele já vai com a mente preparada para ouvir só aquilo que ele tem interesse. Então, na grande maioria das vezes, essas situações elas ocorrem por falha de comunicação. A pessoa interpreta, se o médico ele não esclarece corretamente, deixa tudo exatamente esclarecido,
a pessoa vai ter que interpretar. Ela vai interpretar do jeito que mais lhe convém. Se ela quer fazer aquela cirurgia porque ela acha que aquilo vai dar certo, se ela ficou na dúvida, ela vai optar por achar que vai dar certo. E aí a cirurgia não dá certo. E aí, nesses casos, o que acontece? O paciente entende que houve um erro médico. Mas, na verdade, não é um erro médico. Porque se o médico atuou da maneira correta, aplicou todos os protocolos necessários, exigidos para aquele tipo de procedimento que o paciente exigia, não há que se falar em erro médico. Doutor, quanto tempo demora, mais ou menos, uma ação dessa? Olha, com o nosso sistema judicial, é impossível prever. É impossível prever. Eu não arriscaria nada em menos de 5 anos. Então, na verdade, as pessoas pensam em entrar com ação de indenização pensando que podem ficar ricas ou contando com esse dinheiro e gastam antecipadamente ou compram um carro, dá entrada numa casa. Muito filme americano. Muito filme norte-americano. Não é assim que funciona. As indenizações, elas não são em quantias, salvo raras exceções, a ação de indenização por erro médico não apresenta quantias vultosas e elas são demoradas. Não dá para contar com esse tipo de ação para você tocar a sua vida, fazer algum projeto financeiro. Tem que entrar financeiro, e esquecer. Tem que entrar e esquecer. Você tem que pensar, hoje em dia, você tem que pensar mais no senso de justiça que isso vai te trazer. Embora uma justiça tardia é quase uma injustiça. É verdade. Doutor, adorei. É o seguinte, eu tenho certeza absoluta que meu celular deve estar bombando de WhatsApp lá. E ficou várias perguntas, várias dúvidas aqui, mas a gente não tem mais tempo. Fica o convite para você voltar e a gente terminar esse assunto. Pode ser? Pode sim, vai ser um prazer voltar aqui. Obrigada, viu? Obrigado.